Agora vamos ao segundo exemplo. Um móvel em movimento uniforme varia sua posição, como mostra a tabela abaixo. Letra A. Qual a posição inicial e a velocidade do móvel? B. O movimento é progressivo ou retrógrado? C. Qual a função horária do movimento? Então, vamos nessa. Primeiro, qual a posição inicial? Qual a posição dele no início da observação? Cronômetro zerado. Qual a posição dele? 32. Letra B. Qual a velocidade dele? Observe o seguinte. Do instante 0 ao instante 2 segundos, ele andou 8 metros. Como é que você achou esses 8 metros, Marivaldo? Posição final, 40, menos posição inicial, 32. 40 menos 32, 8 metros. No instante 4 segundos, a posição dele é 48. Vamos ver aqui do instante 2 ao instante 4, quanto ele andou? 48 menos 40 metros. Em quanto tempo? 2 segundos. Passados mais 2 segundos, verifico que ele pulou da posição 48 para a posição 56, andando também 8 metros. Do instante 6 ao instante 8, passaram 2 segundos. E ele andou mais uma vez 8 metros. Então dá para perceber que durante a observação, o movimento do corpo foi uniforme. E ele andou sempre 8 metros em 2 segundos. E observe que a posição dele está sempre aumentando com o tempo. Está progredindo com o tempo. Então a gente já pode responder a letra C. A gente tem um movimento progressivo. E a velocidade? Como o movimento é uniforme, eu posso pegar qualquer intervalo de tempo. Por exemplo, de t igual a 0 a t igual a 8 segundos. Então, posição final, 64. Posição inicial, 32. Tempo final, 8. Tempo inicial, 0. Então, eu vou ficar com 32 dividido por 8, que vai dar 4 metros por segundo. Ok? E positivo, só confirmando que o movimento é progressivo. A figura mostra a posição de um móvel em movimento uniforme, no instante t igual a 0. Sendo 5 metros por segundo o módulo de sua velocidade escalar, pede-se. Letra A. A função horária dos espaços. Então vamos à letra A. Ele quer saber a função horária da posição do corpo. Então, eu sei que a cara dessa função é S igual a S0 mais VT. Ok? Qual a posição no início da observação? Como assim início da observação? Pronto, a figura registra justamente o momento que foi iniciada a observação. Qual a posição do corpo? 30 metros. Qual a velocidade dele? 5 metros por segundo. Mas peraí. Nosso combinado foi que a velocidade, ela indicaria também o sentido do movimento, através do sinal. Então vamos ver para onde esse corpo está indo. No sentido contrário ao positivo. Ele tem um movimento retrógrado. Então observe, ele me deu o módulo da velocidade do corpo. Porém, eu tenho que acrescentar um sinal negativo, para indicar que o sentido dele é o sentido contrário ao sentido estabelecido como positivo. Ou seja, indicar que esse movimento é um movimento retrógrado. Já na letra B, ele quer saber o instante que o corpo passa pela origem. Eu sei que a origem é a posição 0. Como eu já tenho a equação horária da posição, então basta substituir aqui 0. Traduzindo, quando é que a posição dele é 0? Mudando de membro, 5t igual a 30
t igual a 30 dividido por 5, t é igual a 6 segundos. Ok? Quarto exemplo. Um observador registra, a partir do instante zero, as posições x assumidas por uma partícula em função do tempo t. A trajetória descrita é retilínea e o gráfico obtido está ilustrado a seguir. Qual a posição assumida pela partícula no instante 19 segundos? Então, primeiro vamos fazer uma análise aqui desse gráfico. Ele me dá a posição do corpo em função do tempo. E observe o seguinte, do instante 0 ao instante 4, o corpo não está mudando de posição. Ele está sempre no mesmo lugar. Ó, no instante 0 ele está na posição 10, no instante 1 segundo, na posição 10, no instante 2, na posição 10, no instante 3, na posição 10, no instante 4, na posição 10. Ou seja, de 0 a 4 segundos, este corpo está em repouso. A partir do instante 4 segundos, o gráfico da posição desse corpo em função do tempo é uma reta, o que me indica que ele está realizando um movimento uniforme. Porém, eu tenho que tomar cuidado com essa questão pelo seguinte, o movimento uniforme só começa a partir do instante 4 segundos. Mas isso pode ser resolvido com tranquilidade. Ó, qual a minha equação horária da posição? S igual a S0 mais V vezes T, não é isso? Lembra por que T? Porque eu considerei que geralmente o instante inicial é zero, o cronômetro está zerado, não é isso? Porém, para essa situação em particular, o movimento só vai ocorrer após o instante 4 segundos. Então, o instante inicial para mim não é zero. Então, simplesmente eu posso fazer essa correção colocando um ΔT aqui no lugar do T. Então, sendo assim, minha equação vai ficar: qual a posição dele nesse instante inicial? 10 metros. Qual a velocidade dele? Qual a velocidade que ele está desenvolvendo quando iniciou o movimento uniforme? Então, vamos ver. Vou pegar este intervalo de tempo. Então, instante inicial, 4 segundos. Qual a posição dele nesse instante inicial? 10 metros. Instante final, 8 segundos. Qual a posição dele neste instante? 0. Então, eu posso calcular a velocidade. Posição final menos posição inicial, tempo final menos tempo inicial. Menos 10 sobre 4, que vai dar menos 2,5 metros por segundo. E esse sinal negativo, Marivaldo, está coerente? Sim. Observe que a posição dele, ou a partir do instante 4 segundos, está regredindo. O movimento dele é retrógrado, então eu já esperava que a velocidade fosse negativa. Então, velocidade. Ó, acrescentar aqui o sinalzinho, ó, negativo. Eu quero saber a posição dele no instante 19 segundos. Ok? Mas eu sei que o movimento iniciou no instante 4 segundos. Então, quanto tempo passou? Tá ok? Quanto tempo ele tem movimento uniforme? Ok? A partir do instante 4 segundos até o instante 19, então ele vai ter 15 segundos de movimento. Então, vamos fazer essa continha. 15 vezes 2,5, 25 vão 2, 5 com 2, 7, 10 a 1, 2 e 1, 3.
Então, 5, 7, 3. Uma casa após a vírgula. Então, posição dele vai ser 10 menos 37,5. Ou seja, ele vai estar na posição 27,5 metros. Negativo, ok? Ele vai estar na posição menos 27,5 metros. Quinto exemplo. Às 8 horas da manhã, uma motocicleta está passando pelo quilômetro 10 de uma rodovia a 120 km por hora. E um automóvel está passando pelo quilômetro 60 da mesma rodovia a 80 km por hora. Sabendo que os dois veículos viajam no mesmo sentido e supondo que suas velocidades escalares sejam constantes, determine o horário em que a moto irá alcançar o automóvel. Então, vamos nessa. É uma questão de encontro de móveis, ok? Então, no momento que iniciamos a observação, que era 8 horas da manhã, a gente percebe que a moto está a uma velocidade de 120 km por hora, ok? E está passando pela posição 10, né? Marco quilométrico 10 km. E o automóvel, a 80 km por hora, está passando aqui pelo marco quilométrico 60 km. Eu quero saber quando ocorrerá o encontro. Então, vou explicar essa questão por dois caminhos diferentes. Beleza? Então, primeiro caminho. Eu sei posição, sei velocidade. Então, eu posso montar a equação horária da motocicleta. Então, eu vou ficar com posição inicial da motocicleta, 10. Velocidade, 120. T. Equação do automóvel. Posição inicial do automóvel, 60. Velocidade do automóvel, 80. Então, vamos pensar um pouquinho. Eu tenho uma equação que me dá a posição da motocicleta em qualquer instante. Eu tenho uma equação que me dá a posição do automóvel em qualquer instante. Eu quero saber quando eles se encontram. Eu quero saber quando eles vão estar na mesma posição. Então, será que é difícil encontrar esse instante? Não, pelo seguinte: se eles vão estar na mesma posição no momento do encontro, então a posição da moto tem que ser igual à posição do automóvel. Então, substituindo aqui, 10 mais 120t é igual a 60 mais 80t. 120t menos 80t é igual a 60 menos 10. 40t é igual a 50. Então, qual o instante do encontro? 50 dividido por 40. Dá para simplificar? Qual o instante do encontro? 5/4 de hora. Como é que eu passo de hora para minuto? Eu simplesmente posso pegar e multiplicar por 60. Ou seja, vou ficar com 300 sobre 4, conclusão, 75 minutos. Se a observação iniciou às 8 horas, após 75 minutos, esse encontro vai ocorrer às 9 horas e 15 minutos. Ok? 9 horas e 15 minutos. Sim, Marivaldo, você falou que resolveria por um outro caminho. Vamos nessa. Vamos utilizar o que nós chamamos de velocidade relativa. Ó, eu quero tempo. E eu sei que o tempo é a distância sobre a velocidade. Beleza. Qual é a distância entre esses móveis? Um está na posição 10 e o outro na posição 60. 60 menos 10, a distância entre eles é de 50 km. Ok. Agora,
Com qual velocidade eles estão se aproximando? Ó, a cada hora esse anda 80 e o outro anda 120 quilômetros. Peraí. Se esse tivesse 80 e esse 80, em uma hora esse andaria 80 quilômetros, em uma hora este andaria 80 quilômetros. A distância entre eles iria se manter. Ou seja, se os dois tivessem a mesma velocidade, jamais ocorreria um encontro. Mas olha o que está acontecendo. Este em uma hora anda 80 e o outro anda 120. Ou seja, anda 40 quilômetros a mais. Conclusão, a cada hora esse aqui se aproxima deste 40 quilômetros. É o que nós chamamos de velocidade relativa. A velocidade de n em relação a A é de 40 km por hora. Essa é a velocidade com que n se aproxima de A. Ou seja, o motociclista se aproxima do automóvel. Então, ó, a distância entre eles é de 50 km e estão se aproximando com uma velocidade de 40 km por hora. Conclusão, eles vão se encontrar após 5/4 de horas, ou seja, 75 minutos. Sexto exemplo. Uma raposa encontra-se a 100 metros de um coelho, perseguindo. Sabendo que as velocidades da raposa e do coelho valem respectivamente 72 km por hora e 54 km por hora, responda: quanto tempo dura essa bem-sucedida perseguição? Então, mais uma vez, uma questão de encontro. Ok? Você tem um coelho à frente a 54 km por hora e a raposa atrás a 72 km por hora. A distância entre eles é de 100 metros. E aí? Essa perseguição vai durar quanto tempo? Primeira coisa a observar é a coerência das unidades. Quilômetros por hora, metro. Então, primeiro, eu tenho que resolver esse probleminha aí. Não posso trabalhar com quilômetros por hora e metro. Então, dividindo aqui por 3,6, eu sei que vai dar 20 metros por segundo. Dividindo aqui por 3,6, eu sei que vai dar 15 metros por segundo. Então, vamos utilizar mais uma vez aqui velocidade relativa. Vamos nessa? Eu quero saber o tempo, que vai ser a distância dividido pela velocidade. Qual a distância entre a raposa e o coelho? 100 metros. Pense aí, com qual velocidade eles estão se aproximando? A cada segundo, o coelho anda 15 metros, mas a raposa vai ao encontro dele 20 metros. Então, observe que a cada segundo ocorre uma aproximação de 5 metros. Ou seja, a velocidade relativa de aproximação é de 5 metros por segundo. Bom, Marivaldo, por que você não simplifica essa coisa? Como estão na mesma direção, no mesmo sentido, a gente subtrai 20 metros por segundo, ó, menos 15 metros por segundo, dá 5 metros por segundo. Ok, beleza, pode fazer isso. Então, quanto tempo vai durar a perseguição? 100 dividido por 5, que vai dar 20 segundos. Dois móveis, P1 e P2, se movimentam sobre a mesma trajetória, em sentidos opostos e com posições no instante t igual a 0, conforme ilustrado na figura abaixo. As velocidades em módulo de P1 e P2 são 20 metros por segundo e 10 metros por segundo. Então, mais uma questão de encontro. Vamos resolver usando velocidade relativa. Então, eu quero o tempo, que é a distância sobre a velocidade. Ok? Então, vamos nessa. Qual a distância entre esses móveis? Um está na posição 15 e outro na posição 45. 45 menos 15, a distância entre eles é de 30 metros. Agora, com qual velocidade eles estão se aproximando? Vamos pensar um pouquinho. A cada segundo,
O P1 anda 20 metros nesse sentido e o P2 10 metros nesse sentido. P1 andou 20 metros, P2 andou 10 metros. Ah, Marivaldo, eles se aproximaram de 30 metros nesse segundo. Exatamente. A velocidade relativa de aproximação é de 30 metros por segundo. Ok? Pô, Marivaldo, seria muito mais prático você dizer que sentidos opostos você soma as velocidades. Ok, pode ser assim. Então, no final das contas, 1 segundo. Agora vamos ver aqui. P1 andou quanto? A velocidade dele é 20 e ele andou durante 1 segundo. Ele andou 20 metros, beleza? Se ele estava na posição 15 e andou mais 20 metros, qual foi a posição do encontro? 35 metros, ok? Sim, Marivaldo, mas se você pegasse P2, ele tem uma velocidade de 10 metros por segundo e andou durante 1 segundo. Então, ele andou 10 metros. Ok? Observe, se ele estava na posição 45 e voltou 10 metros, qual é a posição que ele vai estar? 35 metros. Ou seja, ele vai encontrar o corpo P1 nessa posição, que é 35 metros. Agora, a outra resolução. Eu quero resolver montando as equações, para treinar a montagem de equação. Vamos montar a equação horária de P1. S é igual a S0 mais VT. Então, a equação de P1. Qual a posição inicial de P1? No início aí da nossa observação, qual a posição dele? 15. Qual a velocidade? 20. Essa é a equação do corpo P1. Equação do corpo P2. Qual a posição inicial dele? No início da observação, qual a posição? Com qual velocidade? 10. Opa! Qual é o sentido positivo? Esse. P2 está indo para onde? No sentido oposto ao positivo. Ah, Marivaldo, então o movimento dele é retrógrado. Ah, então a velocidade dele é negativa. Exatamente. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Se eu não colocasse esse sinal aqui, já era, eu erraria esse problema, tá ok? Então vamos, quero saber quando P1 encontra P2, ou seja, quando eles vão estar na mesma posição. Então, 15 mais 20t é igual a 45 menos 10t. Então, 20t mais 10t é igual a 45 menos 15. 30t é igual a 30. T, 30 dividido por 30, que vai dar 1 segundo. Então, o encontro vai ocorrer no instante 1 segundo. Em qual posição? Posso pegar qualquer uma das duas equações, porque no momento do encontro eles vão estar no mesmo lugar, pegar qualquer uma das equações e substituir o tempo do encontro. S1, 15 mais 20, qual foi o instante do encontro? 1 segundo. S1 igual a 15 mais 20, S1 igual a 35 metros. Posição do encontro, 35 metros. Exemplo 8. Um passageiro perdeu um ônibus que saiu da rodoviária há 5 minutos e pega um táxi para alcançá-lo. O ônibus desenvolve uma velocidade de 60 km por hora e o táxi de 90 km por hora. Qual o intervalo de tempo necessário, em minutos, para o táxi alcançar o ônibus? Então vamos nessa, uma situação nova para a gente. Um passageiro, quando chega na rodoviária, fica sabendo que já tem 5 minutos que o ônibus saiu. Ele pega um táxi e vai ao encontro do ônibus.
O táxi vai a 90 km por hora, o ônibus está a 60 km por hora. Quanto tempo o táxi vai gastar para encontrar, tá ok? Para encontrar o ônibus. Então vamos pegar essa questão e vamos brincar com ela. Vamos responder por vários caminhos. Vamos pegar várias possibilidades, a fim de amadurecer mais os nossos conhecimentos sobre movimento uniforme, velocidade relativa. Então vamos nessa. Vamos iniciar pelo seguinte caminho. Um menino pegou o táxi. Quanto o ônibus já andou? Espera aí. Distância que o ônibus andou é a velocidade do ônibus vezes o tempo que ele tem, tá ok? De movimento, né? Que ele tem andando. Qual a velocidade do ônibus? 60 km por hora. Quanto tempo ele tem andando? 5 minutos. Pô, Marivaldo, mas tem incoerência aí entre as unidades. Minuto, quilômetro por hora. Então, vamos transformar de minuto para hora. Como é que a gente faz isso, Marivaldo? Dividindo por 60. Então, daqui eu concluo que o ônibus já andou 5 quilômetros. Ok? Então, olha a situação que eu tenho agora. O táxi está indo atrás do ônibus com uma velocidade de 90 km por hora e o ônibus está aqui na frente, ó, com a velocidade de 60 km por hora. E a distância entre eles é de quanto? 5 km. Então, usando velocidade relativa, espera aí, o tempo é a distância sobre a velocidade. Qual a distância entre o ônibus e o táxi? 5 km. Com qual velocidade eles estão se aproximando? A cada hora o táxi avança 90 km e o ônibus avança 60 km. Então eles estão se aproximando de 30 km. Ok? Então a velocidade relativa de aproximação é de 30 km por hora. Então quanto tempo vai gastar até o encontro? Vamos simplificar isso aqui. Então eu vou ficar com 1/6 de hora, que em minuto, como é que transformo de hora para minuto? Multiplico por 60. Então eu vou ficar com 60 dividido por 6, que eu vou ficar com 10 minutos. Ok? Agora eu vou propor uma segunda solução. Eu vou montar as equações horárias, tá ok? Do ônibus e do táxi. Só que supondo que eu já sei que após os 5 minutos, o ônibus vai ter andado 5 quilômetros. Ok? Então, vou colocar aqui, ó, posição 0 na rodoviária. O táxi está saindo da rodoviária, ok? Com 90 km por hora. E o ônibus já está aqui, ó, 5 km à frente, a 60 km por hora. Ok? Então vamos nessa. Montando a equação da posição do táxi. Posição inicial dele 0, velocidade 90, ó. Tenho a equação do táxi. Montando a equação do ônibus. Posição inicial do ônibus. Ele está a 5 km da rodoviária com a velocidade de... Então, tenho a equação do ônibus. Quando é que eles se encontram? Quando a posição do táxi
foi igual à posição do ônibus. Ou seja, 90t igual a 5 mais 60t. 90t menos 60t igual a 5. 30t igual a 5. T igual a 5 sobre 30. Então, T vai ser 1/6 de hora, ou seja, 10 minutos. Como tínhamos encontrado anteriormente. Agora eu vou propor uma terceira solução. Ok? Vamos tentar sair dessas duas ideias. De montar, né, a equação horária ou velocidade relativa, já considerando que o ônibus andou, tá ok? 5 km. Vou sugerir agora montar uma equação supondo que os dois saíram do mesmo lugar. Então vamos ver onde é que a gente vai chegar. Os dois saíram da rodoviária. E eu vou colocar a origem na rodoviária. O ônibus saiu da rodoviária com a velocidade de 60 km por hora e o táxi também da rodoviária com a velocidade de 90 km por hora. Se eu montar as equações, posição do ônibus igual a posição inicial mais velocidade vezes tempo. Posição do ônibus. Qual a posição inicial do ônibus? 0. Qual a velocidade do ônibus? 60. Então, qual a equação do ônibus? 60t. Montando a equação do táxi. Posição do táxi, posição inicial, mais VT. Posição do táxi. Qual a posição inicial do táxi? 0 também. Também ele não partiu da rodoviária? 0. Velocidade do táxi, 90, ó. Posição do táxi, 90t. Ei, Marivaldo, agora você se atrapalhou tudo. Porque se você igualar essas quantidades aí, ó, a posição do ônibus igual à posição do táxi, essas coisas só são iguais, ó, 60t igual a 90t, só são iguais se t for igual a 0. Ou seja, não vou encontrar o instante do encontro igualando essas equações. Mas espera aí. Os dois saíram da mesma posição, da rodoviária. Porém, saíram no mesmo tempo? Saíram ao mesmo tempo? Não. E eu só tenho um cronômetro para marcar o tempo. O ônibus saiu, liguei o cronômetro. 5 minutos depois que o táxi saiu. Então o cronômetro ele está registrando o tempo de quem? Do ônibus. Então, quando tiver lá no cronômetro 30 minutos, quem é que tem 30 minutos de movimento? O ônibus. E o táxi vai ter quanto tempo de movimento? 30 minutos menos 5 minutos. Porque ele tem um atraso de 5 minutos. Ele vai ter 25 minutos de movimento. Tá ok? Ou seja, ó, esses tempos não são iguais. Eu vou ter que fazer uma correção aqui. Ó, o tempo registrado, ó, no cronômetro é t, que é o tempo do ônibus. Mas para o táxi, esse tempo do cronômetro tem que ser reduzido de 5 minutos. 5 minutos, passando para a hora, eu vou ter 1/12 de hora. Ok? Então, agora eu tenho a equação do táxi, que eu posso até desenvolver. S do táxi é igual a 90t menos 90 sobre 12. Ok? Essa é a equação do táxi. Então agora vamos ver. Quando é que a posição do ônibus é igual à posição do táxi? Então, 90 menos 90t
menos 90 sobre 12 é igual a 60t. 90t menos 60t é igual a 90 sobre 12. 30t é igual a 90 sobre 12. Logo, t vai ser 90 sobre 12 vezes 30, não é isso? 30 que está multiplicando, vem para cá dividindo. Então, eu vou ficar com, simplificando, 3/12 de hora, ou, achar um cantinho aqui, vou ficar com 3/12 de hora, que, passando para minutos, vou ficar com 3 vezes 60 por 12 dá 5, 15 minutos. Ok? 15 minutos. E Marivaldo, você se enrolou de novo. 15 minutos? Mas você não tinha dito que era 10 minutos? Opa, cuidado, me enrolei nada. Eu disse que eu estou medindo o tempo a partir do momento que o ônibus saiu. Então, a partir do momento que o ônibus saiu, o táxi vai encontrar o ônibus após 15 minutos. Beleza? Mas o que é que eu quero? Eu quero quanto tempo o táxi esteve em movimento até encontrar o ônibus. Ah, o táxi sempre está atrasado em relação ao ônibus de 5 minutos. Então, minha resposta é 15 menos 5. Minha resposta é de 10 minutos. Ok?